Olá, turmas lindas! Vamos então concluir os estudos, nossos estudos da aula 5. Vamos então para a revisão das atividades. Vamos lá? Vamos primeiro fazer uma revisão e depois a correção das atividades. Aula 5.2, fechando então essa aula das vanguardas europeias. Então, o tema foi Vanguardas Artísticas Europeias, parte 1. Vamos estudar outras tendências também nas próximas aulas. Nessas primeiras aulas, estudantes, nós abordamos sobre o impressionismo, pós-impressionismo e o expressionismo. Aí abordamos também o expressionismo abstrato, o expressionismo geométrico, também alguns artistas brasileiros. O impressionismo, os artistas não querem apenas representar a realidade da forma que ela é, ou seja, na forma de fotografia. Eles investem em pinceladas soltas. Foi possível observar isso, não é verdade? Somente lá no impressionismo, aquela obra de Monet, com o título Impressão do Sol, né? Sol nascer. O artista observou ali o sol ao nascer e o reflexo da luz na água. Então, ele faz essa composição com pinceladas soltas, com variadas cores, sem preocupação de representar a realidade. Então, impressionismo é a ideia do autor, a visão, o olhar do autor sobre uma imagem, um objeto, porém se afasta daquelas regras da arte acadêmica, né, do neoclassicismo ou do barroco, rococó. Eles criam novas técnicas, novas formas de compor. O pós-impressionismo veio logo, né, veio contra ou pós o impressionismo, versos, né? Ele retrata, então, obras de vários artistas. O pós-impressionismo tem ali vários artistas, como Paul Cézanne, tem um acento aqui, Paul Cézanne, Jorge Seurat, Vicente Van Gogh, são os principais, né, os criadores do pós-impressionismo. E Paulo Gauguin. Esses artistas criam novas técnicas, então, da composição, né, na obra de arte ali. Então, muitos retratam questão emocional, as questões do seu interior, das suas vivências, como Van Gogh. Ele pintava flores, pessoas no campo, imagens naturais, porém, estava relacionado, né, às suas emoções. E os outros vêm trazendo novas técnicas de misturas de tintas, criando, né, novas cores, né, fazendo misturas de cores, enfim. E o expressionismo, outra tendência artística, né, das vanguardas europeias. Expressionismo, o artista não controlava racionalmente suas expressões. Ou seja, conforme estava a sua emoção, seu estado emocional, ele poderia ali desenvolver um trabalho, fazer uma representação, compor uma imagem que está no seu inconsciente, ou seja, não estava racionalmente, né? Representa, então, formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior do artista, das imagens que ele vê, né, do fundo do ser, lá do seus sentidos, suas emoções. Nós observamos ali alguns artistas que tinham até questões psicológicas, né, relacionadas, então, à sua vida, suas percas. Então, ele pintava conforme ele observava, né, as suas emoções, como aquela obra O Grito. Né? E o expressionismo abstrato se inspirou, então, no surrealismo, que é uma outra tendência artística que vocês vão conhecer, com obras com base nas ideias psicanalíticas. Né? Psicanálise é um campo dos estudos na psicologia de Jung e Freud, no que se refere ao mito, à memória e ao inconsciente. Então, o expressionismo poderia um artista compor uma imagem ali que ele só
observa no seu inconsciente, que ele traz lá do seu inconsciente ou no sonho. Suponhamos que esse artista sonhou com algo irreal, né? Aí por isso que a tendência aqui também no surrealismo é algo que está no seu inconsciente. Ganhou força na segunda metade da década de 1940. Enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas. Como exemplo, lá eu mostrei a obra A Mulher. Então, estudantes, essas tendências artísticas europeias, ou seja, as vanguardas europeias que vocês aprenderam aí, elas são fáceis de identificar, porque cada uma delas tem características relacionadas à própria palavra, né? Impressão, pós-impressionismo, expressionismo. Tá? Então, cada uma delas tem aí características que diferenciam umas da outra. Então, é importante vocês fazerem anotação, identificar o que são cada uma, fazer aí um mapa mental, que vai ser bem fácil para você aprender, certo? Então, vamos agora para as atividades. Vamos para a correção das atividades. Muito bem, vamos então para corrigir as atividades que vocês desenvolveram ou em casa, ou na sala de aula. Sempre quando tiver uma atividade prática, vocês podem substituir. Faz aquela atividade prática, porém precisa ter um planejamento, né, pessoal? Exige materiais, fazer essa organização antecipada dos materiais, por isso que nem toda aula tem uma atividade prática. Então vamos para os exercícios, que é para você ir aí exercitando aquilo que você aprendeu no conteúdo. Vamos lá, então? Muito bem, questão 1. No que se refere ao movimento artístico-cultural, modernismo, analise as asserções e considere as afirmativas corretas. O modernismo é uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XV, que se diz século XV, estudantes, só essa data aí, datação, já pode, né, já nos colocar para analisar se é certo ou correto. Se manifestou na pintura, escultura, né? Pelo que eu me lembro, não é século XV. Século XV iniciou, eu posso estar bem errado também, né? Iniciou ali com aquele movimento do Renascimento, né? Muitos artistas reagiam contra o modernismo, pintando figuras com temas religiosos. Nós temos certeza que não está correto. Apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas, como liberdade de expressão, subjetividade. Houve uma ressignificação da literatura, da arquitetura, do design. Então, vamos, né, são questões que estão de acordo com aquilo que nós abordamos, apenas 3 e 4. 3 e 4. Então, queridos, realmente, né, o modernismo ele não iniciou lá no século XV. Século XV foi o Renascimento. Então, 1 e 2 não estão corretas em relação ao que foi o modernismo artístico-cultural, que está relacionado à arte, viu? Muito bem, parabéns para quem acertou. Questão 1, letra D. Questão 2, observe as imagens a seguir. Qual obra de arte pertence à vertente natureza morta do artista brasileiro? Então, a 1, 2 e 3 são imagens aí, né, do expressionismo abstrato. Qual dessas é a natureza morta? Eu não coloquei o tema para vocês, apenas a imagem 5, que é essa aqui, ó. Natureza morta de Manabu Mab, né? Um artista brasileiro. Natureza morta sempre é a abordagem de temas, de objetos, de flores, de frutas, né? Comida, alimento, ou seja, não vai haver aqui, por exemplo, imagem de pessoas, só de objetos, então por isso natureza morta. Muito bem, então, questão 2, letra C. Questão 3.
Também uma outra imagem para vocês observar e analisar, da artista brasileira Anita Malfatti, O Homem Amarelo. Né? Essa obra foi crítica do Monteiro Lobato. Depois, na aula, nós vamos falar mais sobre ela. Por enquanto, vocês estão conhecendo a obra. Né? Então, trata aí desse homem, por isso o homem amarelo, porque a cor dele aqui, né? Amarelinha, ela pintou de amarelo, um homem aí com casaco preto, com o rosto, com os olhos, né, virado para um lado, então ele não está olhando para frente, está com o olhar à direita, né, com o olhar à direita, meio triste, assim. Então precisamos analisar para saber quem era esse homem que a Anita pintou, que foi crítica então do seu trabalho, por um crítico brasileiro. Então, após observar a obra, ela pertence a qual tendência artística, estudante? Impressionismo, pós-impressionismo. Então, vocês já podem ir buscando entender a característica. Impressionismo, não tinha preocupação de fazer a composição ali da imagem real, como na fotografia. Então, se é um homem, né? Pós-impressionismo, é um outro estilo também. Expressionismo. É o expressionismo abstrato ou nenhuma das opções? Então, resposta correta, o expressionismo, que é a expressão, né, da artista sobre o que ela observou aí deste sujeito, deste homem. Será que ele é alguém que posou para ela? Ele existia, esse homem? Então, precisamos pesquisar mais sobre essa obra. Né? Lá na aula sobre modernismo brasileiro, nós vamos conhecer mais sobre ela. Agora, uma questão... É uma questão que já houve aí nas provas do Enem, porém não é uma questão de Enem, é uma releitura, né, uma adaptação. Observe a obra do pintor Edvard Munch, O Grito. Ela apresenta a figura humana, sem linhas reais, que se contorce sob o efeito de suas emoções. Então, sobre essa obra que vocês conhecem, tem muitas imagens sobre essa obra, né? Ela pertence ao expressionismo, que se caracteriza por ignorar as emoções. Ela não ignora as emoções humanas e a angústia. Né? Busca interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Busca interpretar as reações humanas e as angústias. Interpretava as emoções de um homem feliz no início do século XX, então essa nós já excluímos. Ela, porém, não ignora as emoções. Vamos ver, então, a resposta. Apenas dois. Quase que eu excluo também a 2. Né? Então, a 3 busca interpretar as reações humanas e as angústias que caracterizam o homem no início do século XV. Então, aqui, o fato dessa data errada que iria excluir a 3. Então, somente 2 está correto. Busca interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizam psicologicamente o homem do século XX. Por isso, a arte moderna, né? Que é o expressionismo, então, vanguardas europeias, a arte moderna. Então, correta apenas a 2. Questão 5, nossa última questão. Explique o que foi o movimento artístico-cultural modernismo, onde surgiu e áreas que abrange. Então, eu tenho uma proposta. Estou falando aí do modernismo, estudante, no contexto mundial, certo? Não só da arte brasileira. Ainda vamos, na unidade 2, estudar mais sobre a arte moderna brasileira, quando surgiu, quem eram os artistas, né? Quais os efeitos aí na arte brasileira, nos temas abordados pelos artistas, pintores, escritores, músicos. Então, a arte moderna brasileira influenciou em várias mudanças, né, no contexto cultural e artístico do Brasil. Porém, nós vamos abordar na unidade 2. Sobre a arte moderna, vamos ao conceito, vamos para a tela, que vocês também podem pesquisar outros conceitos. Aqui é o que nós trouxemos durante a aula. Então, é o conceito que é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa, né? No final do século XIX até meados do século XX.
Ela abrangeu pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. Então, esse movimento cultural envolveu várias áreas aí da cultura. Os artistas reagiram, então, pintando figuras sobre velocidade, movimento e máquinas. No Brasil, a linguagem de maior destaque foi a literatura, porém também se destacou nas artes plásticas, na arquitetura, também no teatro, na música. Então, vocês vão conhecer mais sobre isso. O modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas. Propõe liberdade de expressão, subjetividade, que é aquilo que vem do artista, né? Da sua forma de interpretar o mundo, as coisas, também da obra, ruptura com os padrões estéticos do passado. Então, características, as principais são essas, sobre o modernismo. Aqui o material complementar, para vocês estarem estudando mais sobre as vanguardas europeias. Então, vocês podem assistir esse vídeo. Também um filme que eu sugeri durante a aula, Sede de Viver, que é um filme, um drama feito lá nos Estados Unidos, retratando então a vida do pintor holandês Vicente van Gogh. Então, se vocês quiserem assistir, bastante interessante. Tem outros filmes também, como O Sorriso de Mona Lisa, um filme muito interessante para vocês entenderem aí a arte moderna. Obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!